feito uma análise interna, estudado melhor o caso de vocês em particular, e que hoje as dúvidas de vocês provavelmente estejam mais amadurecidas, até mais complexas do que naquele dia. Então, por isso que a gente resolveu fazer uma segunda palestra sobre o tema, para tentar esclarecer as últimas dúvidas que vocês possam vir a ter antes de, no dia 31, fazer ou não a opção pelo Simples. Então, novamente, o Dr. Botelho vai ministrar a palestra sobre o assunto. A Lei Complementar 123 foi atualizada pela 147 agora, em 2014. A Resolução 94 ela é de 2011, mas a versão já está totalmente atualizada até a data de sexta-feira. A lei básica, a resolução ela é extremamente detalhada, ela detalha todos os procedimentos, então a resolução resolve 95% dos problemas. Os outros 5% não tem solução. Como sabemos, o Simples Nacional, que não é nada simples, é um regime compartilhado em que pega as empresas, as EPP, as de pequeno porte, entenda como a microempresa, a empresa que fatura até 3.600.000 anual, e as de pequeno porte até 360 mil, é isso? Até microempresa 360 mil. Microempresa 360 mil. Pequeno porte é 1.600.000. Pequeno porte é 1.600. Ok, Bola, obrigado por me ajudar. Tá? Abrange a participação de todos os entes federais, União, Estados e municípios, que a princípio deveriam se falar completamente. Hoje, tá, nós começamos a ver que começa a ter uma pequena relação entre eles, tá? A gente viu por causa de autos de infração que estão ocorrendo, mas ainda muito longe de ser o ideal. Tá? Para ingresso no Simples é necessário se enquadrar-se, tá? Cumprir os requisitos previstos na legislação, nós vamos falar um pouquinho adiante, e formalizar a opção até 31 de janeiro. Eu estava conversando ali fora, tá? E o que aconteceu? Tá? Quando nós fizemos uma palestra aqui em outubro, nós teríamos novembro e dezembro, era isso? Novembro e dezembro, para fazer opção, de novembro a janeiro, para fazer a opção. Essa opção, tá? Quem fizesse entre novembro e dezembro, tá? Ela seria feita, receberia, a própria Receita Federal faria o apanhado das pendências e informaria posteriormente. Então, foi dado umas datas na legislação que quem se apresentar o documento até tal dia X vai sair, dia 9. Quem apresentar até tal dia vai sair até o dia 20, depois até o dia 25, sei lá qual data. Eram 3 datas. Ou seja, as empresas fariam opção e receberiam uma resposta imediata. Teoricamente, isso daria prazo para a empresa pensar se queria ou não optar pelo Simples. Ou seja, ela deu entrada na documentação e teria tempo de pensar se vou ou não ingressar no Simples. O que ocorreu na prática, isso eu não vi, se vocês derem entrada podem confirmar para mim, tá? É o seguinte, a empresa dava entrada e de imediato já recebia a sua opção pelo Simples. Por favor. Bom dia a todos. O que ocorreu então foi o seguinte, você dava entrada na forma eletronicamente no Simples Nacional e automaticamente saía um hall de pendências. Mas as atividades que começaram a poder ingressar em janeiro de 2015, no hall de pendências já saíram elas bloqueadas. Então, houve a lei falou que as atividades poderiam entrar, todo mundo poderia fazer opção, só que quando você fazia opção perante o site da Receita, já bloqueava a atividade de todo mundo. E isso só foi regularizado agora em janeiro de 2015. Então, o que acontece? Houve um indeferimento por parte de todas as atividades que entraram nessa nova lei. No entanto, só em janeiro de 2015 é que todo mundo começou a efetivamente conseguir fazer isso no site da Receita, que é o que a gente está conseguindo fazer agora, mas mesmo assim está saindo muita exigência. Exigência cadastral do município, não sei se alguém teve algum problema, está acontecendo direto. Eu pedi para o meu contador em dezembro verificar essa possibilidade. Ele disse que a minha atividade não estava sendo permitida. Vai ver que é isso, se ele tentar agora de novo... Não, agora já está conseguindo, porque eu já tentei de várias outras empresas que estava dando impeditivo e agora já liberou. No entanto, o município, por exemplo, está tendo uma modificação. Os alvarás agora eles são eletrônicos, eles não saem mais manualmente como acontecia. Então não sei se é isso que está acarretando, mas está dando muito problema de município. Então eles estão deferindo a opção do Simples,
desde que até 31 de janeiro você cumpra com o pré-requisito de ir no município e atualizar o cadastro. Então é bom todo mundo dar uma olhadinha, confirmar isso direitinho para não ter nenhum risco de ser desenquadrado, porque se não cumprir até o dia 31 de janeiro, automaticamente não está dentro. Eu já fiz 2 adesões dos clientes e na hora saiu a partir de janeiro, que em dezembro também dava atividade impeditiva, não era impeditiva. Mas em janeiro ela ficou permitida. E no momento que eu fiz que eu manifestei a adesão, a Receita já fez a crítica, como ele não tinha pendência nenhuma, já saiu um papel que estava confirmado Ato contínuo. a partir de 1/1. Ato contínuo. O que estava escrito na legislação? Tá? Esse é um problema. O outro problema. O que estava escrito na legislação? Que você daria entrada e não receberia a resposta na hora. Ele daria a resposta no dia 9, no dia 20, não sei o quê. Então, o que muitos contadores, no comentário no mercado, fizeram? Eu faço a opção, como eu tenho até o dia 20 para confirmar, por exemplo, eu espero. Não. Protocolou, saía na hora, não dá para retroagir. Então, esse foi um dos problemas que existiu na legislação. Com relação ao KNAI, que era impeditivo, tá? O KNAI da FGV não estava atualizado com o da Receita Federal. Lembra daquela tabela do KNAI? Da resolução. Da resolução. Então, a resolução, a FGV não atualizada da Receita. Então, dava impeditivo no KNAI da lista da FGV e na Receita já podia. O Simples é facultativo, mas fez a opção não retroage. Ele é irretratável, vale para todo ano e abrange os tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ISS e a CPP, a contribuição para a Seguridade Social, contribuição previdenciária social. Só que a CPP ela também não é verdade absoluta, porque a CPP em alguns casos ela não está inclusa, em outros tem um cálculo diferenciado. Que eu acabei de falar, no anexo 5 não alcança a CPP, que é a contribuição patronal previdenciária. A arrecadação é através de uma única guia, isso facilita a vida das empresas. Disponibilização e a própria Receita disponibiliza um programa em que vocês entram, calculam a guia automaticamente. O grande problema disso aí, que hoje também em conversa, a maioria dessas conversas que eu estou trazendo são conversas com contadores, né? É que na análise, quando para comparar lucro presumido com lucro real, se observa que a diferença é ínfima ou muitas vezes o presumido chega a ser mais vantajoso. Presumido e simples. E simples. Eu vou por ela, então, idade. Quando você compara o lucro presumido com o simples, ou dá igual ou pouca variação. Então o que você tem que pensar muitas vezes é na relação custo-benefício de se pagar o mesmo imposto, se ter alguma facilidade em informações, em especial informações acessórias. Porque informação acessória, toda que você deixa de entregar tem uma penalidade, se entregar errada tem penalidade, para conjunto de penalidade, então vale a pena pensar muito sobre isso. Características: apresentação de declaração única, dados de recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Tá? Conceito de ME, receita igual ou menor que 360 mil, EPP, receita maior que 360 mil e menor que 3 milhões e 600. Existe na própria legislação o Comitê Gestor do Sistema Simples Nacional, ele prevê que para 2015 essas faixas serão analisadas. Existe uma luta muito grande de tentar elevar as alíquotas do Simples, alterar as faixas do Simples, tá? Para poder aumentar o faturamento, para pegar um número maior de empresas. Isso também vai ser
obrigatoriamente vai ter que ser feito. Se vai acontecer, ninguém sabe. Mas existe a previsão legal de ter que ser analisado. Posso? Pode não. Só para falar um pouquinho sobre isso aí é um pouco problemático, porque a opção do Simples é em janeiro de 2015. E existe um lobby muito grande, porque a grande maioria das empresas foi prejudicada com o anexo 6, que a gente vai falar mais para frente. Então o anexo 6 ele começa mais caro do que o presumido. Então o que ocorre? Mesmo que eles venham a fazer essa modificação, caso beneficie aos contribuintes, vocês não vão poder ingressar caso não optem em janeiro. Então é uma decisão muito difícil, a gente até está comentando com os clientes. A gente não tem como falar para vocês entrarem mediante não saber se vai ter uma redução ou não, mas pode acontecer de em fevereiro sair essa redução e ninguém poder se beneficiar de nada. Ou pode ser que, rasgando alguns princípios tributários, se aplica efeito retroativo. Não é a primeira vez que acontece. E ninguém vai gritar porque é para beneficiar. Para prejudicar, todo mundo grita. Como é para beneficiar, não tem. Estaria furando o princípio. Estaria. Infelizmente, é assim que a coisa funciona. Tá? Um fato importante, tá? Toda nova, qualquer alteração que venha a aumentar uma obrigação qualquer para as empresas optantes do Simples Nacional, ela terá que ter um tratamento diferenciado. Não é simplesmente mudei. Tá? Vai ter que ser dado tratamento. Tá? Vamos mudar o formulário YZ. Esse formulário YZ vai ter que ser estudado, vai ter que ser dado tempo, vai ter que ser analisado. Vamos criar um formulário para todas as empresas a ser informado a partir de junho. Este formulário vai aplicar para o lucro real, lucro presumido, quando chegar no Simples. Não, esse formulário vai ter que ser analisado, vai ter que ser formado alguma coisa mais simples para poder optar. Isso também é previsão legal. E se o órgão não fizer isso, essa obrigação será inexigível. Só que a posição de obrigação inexigível, se criada em lei, somente através de processo administrativo, que se pede, que desobedecer a legislação, ou somente através de processo judiciário. Então vamos rezar para que eles obedeçam, porque, caso contrário, na prática não funcionará. O conceito de receita bruta é o conceito padrão, o produto da venda de bens e serviços nas obrigações de conta própria, preço de serviço prestado, resultado nas obrigações alheias, não inclui as vendas canceladas, descontos condicionais. Desconto incondicional, muito importante. O desconto incondicional é aquele que é dado sem qualquer condição. Você comprou, ganhou o desconto. Comprei por 100, desconto de 10. Se nós criarmos um desconto em que comprei por 100, se pagar um cheque, tá, você paga 90. Ou se pagar até o dia X, ganha 10%. Esse é um desconto que tem uma condição qualquer. Isso dá confusão na prática. Desconto incondicional, 100 menos 10, ponto. Não interessa se é prazo, não invente, é 100 menos 10. Deixa eu entrar só, fazer uma palhinha. Pois não. Eu até esqueci de fazer no momento adequado, mas vamos lá. Para enquadramento das microempresas, existe uma dúvida muito grande entre os contribuintes e os contadores também. Que eles confundem a regra para cálculo do imposto e a regra para exclusão da sociedade do Simples. Então, o que acontece? As microempresas até 360 mil, as empresas de pequeno porte entre 360 e 3.600.000, a regra de exclusão ela é sempre do dia, ano calendário. Então, para ser excluída, você tem que ultrapassar esses limites de 1º a 31 de dezembro e não os últimos 12 meses, como ocorre muito erro de muitas pessoas. Então, para cálculo de imposto, leva-se em consideração os últimos 12 meses. Para fins de exclusão do Simples, considera-se ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu tive até um caso real na semana passada de um cliente novo que foi lá no escritório, sem citar nomes, é claro, que o contador dele já tinha mandado ele abrir uma outra empresa para poder se beneficiar do Simples, porque estava levando em consideração os últimos 12 meses. Então a empresa não estava excluída, porque estava no limite de 3.600 ainda, mas ele já considerou o acumulado e no acumulado já estava excluído. Então, só para a gente poder diferenciar bem isso. Isso tem sido um problema sério aí na forma de calcular. Ainda sobre essa parte de desconto, a base de cálculo é com ou sem desconto? A base de cálculo, se for incondicional, você tira o desconto. Menos desconto incondicional. Por um desconto puro. Desconto por desconto puro. Aí não é.
deduz 100, tirou desconto de 10, tua única venda foi 100, tirou 10, tua base de cálculo 90. Se tiver condição, é 100. As empresas que não podem se incluir, tá? Mera leitura, de cujo capital participe de outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência de representação do país de pessoa jurídica com sede no exterior, cujo capital participe de pessoa física seja descrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta é global. Uma mesma pessoa pode ser sócio de 3 empresas, desde que o somatório não ultrapasse 3.600.000. Tá? Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite. Pode, esse aí você sempre fala. Falar, né? Também é um erro muito comum, tá? Na regra dos Simples Antigos em 2007, o que acontecia? Você poderia abrir várias empresas, independente de faturamento, desde que todos os sócios tivessem menos de 10% nas outras empresas. Com o advento do novo Simples, isso já foi modificado tem um tempo. Então, basicamente, eu vou falar na prática, que eu acho que é mais a minha área. O que ocorre? Existem basicamente 2 regras hoje em dia. A primeira regra é a seguinte: se o somatório de todas as empresas é abaixo de 3.600.000, você pode ter quantas empresas forem, não importando o percentual. 50 empresas, 100 empresas, mas não pode passar de 3.600.000. Com relação ao segundo tópico, caso passe de 3.600.000, o legislador ele colocou que você só pode ter uma empresa no Simples e uma empresa no Presumido, desde que a do Presumido você tenha menos de 10%. Então você nunca pode ter acima de 3.600 2 empresas beneficiadas pelo Simples Nacional, independente de ter menos de 10% na outra. Tá? Cujo sócio. Esse exemplo que você deu, eu estou só elucubrando. Cuidado pela ocupação dele, tá? Você é o doutor Custódio. Tenho 10 empresas, o somatório delas, 3.600.000, não passa disso. Então eu estou tranquilo. Só que a gente vê muito por aí, uma lojinha, tu bota assim, microempresa, você olha para a lojinha e diz assim, essa loja, se ela não faturar uns 30 mil por mês, ela não sobrevive. O que acontece? O jeitinho. O famoso jeitinho. E o camarada replica isso aí. Isso vai explodir um dia. Que a Receita Federal, principalmente, ela está descendo cada vez mais. Isso vai explodir um dia. Eu queria que você colocasse aí a situação do retroativo, ou seja, do anteriormente. Porque ela vai em 5 anos. Qual é a tua visão com relação a isso, a nível informativo para a galera? Vamos lá. Hoje em dia não entra no mérito das empresas de vocês. De repente até alguns que fazem o comércio, mas vou dar um exemplo do Estado. O que está acontecendo no Estado? O Estado eles tem autuado muita gente que está pegando por omissão de cartão de crédito. Então a empresa vai lá, fatura 100 mil no cartão de crédito, vai lá e declara 50 mil. Então o Estado na fiscalização, como é uma coisa eletrônica, automaticamente ele já está verificando isso. Ele já repassa informação para a Receita Federal com efeitos retroativos a quando ocorre o fato. Então, detectando que o acréscimo de faturamento que vai causar a exclusão é um motivo já de retroagir até a data que o fato ocorreu e tirar. Mas não só isso, indo um pouco mais para frente até na apresentação do Botelho, ele vai entrar no mérito de fraudes, porque o Simples ele também exclui por fraude. Então, sendo detectada a fraude de não emissão total de vendas ou por omissão de uma nota que vocês não lançaram, ou se a contabilidade teve uma omissão de um cheque de alguma coisa, também tem efeitos retroativos a esse fato que aconteceu, excluindo toda a empresa. E dentro disso, exatamente em outubro, quando a gente estava dando a palestra aqui, até um cliente do escritório de Chiquinho tinha sofrido uma autuação de ICMS por omissão de receita por cartão de crédito e já recebeu, tá, um problema relativo. Não, pegaram omissão da folha, foi isso? Não, foi de cartão de crédito. Foi de cartão de crédito que já gerou impacto no INSS, eu não me lembro qual foi
Na verdade, o Estado detectou o erro, já mandou para o INSS para fazer uma verificação por causa da CPP que não estava sendo paga e automaticamente mandou um ofício para a Receita Federal que excluiu. Isso, o que ocorre? Isso é uma fraude, sonegação, aquela coisa toda, pode virar Ministério Público, outras coisas mais, então tem que ser evitado ao Só que máximo. dentro disso, veja bem, dentro do próprio ICMS, ele já comunicou à Receita Federal, o INSS já calculou a CPP devida, já teve um outro auto relativo ao FGTS, tá? Até aquele momento, e não recebeu até agora, foi a diferença de tributo federal, dos outros demais tributos federais. Mas já tem ICMS, já tem INSS e já tem FGTS, o próprio. E um ponto importante também é o Ato seguinte, contínuo. tudo que você pagou no Simples, entre aspas, vai para o lixo. Porque quando retroage, você é obrigado a calcular tudo no presumido, entregar todas as obrigações acessórias com multa, juros, correção, aquela coisa toda, pagar PIS, COFINS, tudo que você deixou de pagar, e você é obrigado a fazer um processo de restituição do que foi pago no Simples, ou judicialmente tentar fazer alguma compensação, mas que não está saindo. E complementando, né? O perigo nessa situação toda é que existe uma fantasia de que quando você trabalha com Simples, até extensiva ao lucro presumido, é que não há necessidade de você ter a tua contabilidade. Não, tem que a gente vai falar sobre isso. Você entendeu? Isso é Existe uma fantasia. Isso é um erro grosseiro. Você não tem, é o Simples, eu não preciso guardar documento. Não, Isso tem que ser reprisado. a gente vai dar até uma olhada nisso aí pra frente. Tá, isso a gente já tem um ponto abordado. Quando sócio titular, o administrador, alguém falou lá, pessoal? Só se complementar, falou do percentual de pagamento 10%, falou presumido e simples. Lucro real também, mesma regra. Mesma regra. A gente fala do lucro presumido com a maioria das empresas lá. O segmento é lucro presumido. O PTI, o lucro real, muito forte. Tá. Puro sócio titular, seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica com fim lucrativo. O que acontece muito, tá? Em TI eu acho que isso é muito difícil de acontecer, mas são empresas que têm os famosos laranjas. Tá? Eu sou dono de uma empresa, tá? Que está dentro do meu limite, eu abro uma segunda empresa, quando a segunda também está estourando, eu tenho 2 estourando na terceira empresa, só que esses cuidados não são observados. Alguns cuidados são observados. Na realidade, é uma fraude, não tenho dúvida disso. Essa fraude, ela fica tão exposta que o administrador é o mesmo, que assina o cheque é o mesmo, quem dá ordem é o mesmo, eles confundem as contas, então é de muito fácil detecção. Isso é crime mesmo, tá? Prisão no Código Penal. Eu, como microempresário e empresa enquadrada no Simples, a minha empresa já é enquadrada. Eu sou impedido de ser sócio de uma outra empresa? Não, você não é só ser impedido de uma outra empresa, como ele falou. Você tem uma empresa que terminou em 600. A tua outra fatura até quanto? Não é minha, eu sou um sócio que eu sou administrador, minoritário, sei lá, 1%. Mas a outra é tributada pelo presumido. A outra é lucro real. A outra é lucro real. Mas fatura Você de tem 10 milhões. Você tem menos de 10%, você é minoritário. Você pode ter 2, concorda? Sim, concordo. Só complementando, você pode fazer isso como pessoa física. A sua pessoa jurídica do Simples tem vedação de ser sócio de outra empresa. Então, se a sua pessoa jurídica no Simples é sócio de outra empresa, a empresa não pode ser do Simples, porque é uma vedação de ser sócio de outra empresa. E também entrando nesse primeiro tópico, isso é uma coisa muito interessante, porque antigamente o administrador da sociedade não entrava no somatório. Então, o que ocorre? Usando o exemplo que o Botelho deu, a pessoa abre 3, 4 empresas com sócios diferentes. No entanto, tem um único administrador. O fisco soma pelo CPF do administrador. Ultrapassando 3.600 também exclui. Então é um erro comum que as pessoas às vezes acham que só trocando o sócio não vai ter problema. E aí deixa o administrador lá e continua assinando tudo. Então deixa lá um problema que pode acontecer a qualquer momento. Esse problema ele é detectável eletronicamente. O problema é que o que ocorre não é isso. Eles trocam tudo e o cara que continua assinando o cheque é o mesmo. O cara que continua dando ordem é o mesmo. Então é crime mesmo. Isso vai ser detectado facilmente, que é provavelmente no cruzamento do CPF, você é excluído. Tá? Então, foi um erro, você quer corrigir qualquer coisa, você teria até uma saída. Mas não a simulação mesmo, simulação é crime. Então, só recapitulando aqui, eu tenho uma empresa no Simples, eu viro sócio de uma outra empresa, no Lucro Real, por exemplo, onde eu tenho 25%, ela
fatura 10 milhões, eu, pessoa física. Você já está automaticamente excluído do Simples porque você está infringindo o limite de 3.600 e tendo mais de 10% numa empresa do presumido ou real. Se eu tivesse 1% nesses 10 milhões... Aí você poderia ter uma do Simples e uma no real no presumido com menos de 10%. Tá? Uma coisa interessante também que no Simples eu também teria que ter menos de 10%. Não, no Simples você poderia ter qualquer percentual. Tá? Um outro ponto interessante, que é até uma dúvida que a gente conversou recentemente, é que quando a pessoa é acionista numa SA, de repente é o caso de alguém, o acionista não entra no somatório. A lei fala em cotista. Então, se você tem um acionista numa SA, não entra nem para somatório de faturamento. É uma empresa completamente apartada do que a gente está falando, de limitada, Eireli, empresário, essas coisas. Ou seja, você é acionista, você pode comprar ações na bolsa. Tá. Inclusive, como existem sociedades anônimas de capital fechado, elas também entram nesse caso. Não precisam ser aquelas negociadas não precisam ser a Petrobras. Precisam ser SA. No caso que eu me refiro era mais na fechada. Tá. Constituída sob a forma de cooperativa, sob a de consumo, que participe do capital de outra pessoa jurídica, então não pode participar, nem ter participação de pessoa jurídica no capital, que exerce atividade própria das instituições financeiras, resultante ou remanescente de fusão, incorporação, cisão, as SA não podem, aí nada a acrescentar. Aí é o seguinte, durante um bom tempo, não sei como é que funciona no mercado, as empresas de TI resolveram pejotizar. O que é isso? Tá? Pegavam seus empregados e o transformavam em pessoa jurídica. Com certeza já não existe mais, teve várias legislações nesse sentido. Então, se um motivo de exclusão do Simples é exatamente isso, a pejotização. Se for comprovado que aquela pessoa jurídica, terceira, guarda qualquer relação de vínculo empregatício, qual é a relação? Pessoalidade, subordinação e eventualidade. Essa empresa será excluída do Simples. Perfeito? Todo mundo me olhou porque eu não desconfiei disso, eu perguntei. Tá? Vamos lá. Não pode ser, empresa excluída, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante. Ou seja, eu sou uma pessoa jurídica, tá? Eu sou um técnico de TI, então eu guardo com o meu contratante, que é vocês, não é você, meu amigo custódio, é uma empresa de TI, tá? E só que eu era empregado dele. Ou nem empregado era, como sou um amigo que falou, olha, trabalha para mim aqui, mas através da tua pessoa jurídica. Então, só que eu tenho que ter horário, eu tenho que seguir todas as instruções, todo mundo segue, né? Eu fico tentando arrumar uma palavra, porque todo mundo tem uma subordinação, direto e indireto tem um tipo de subordinação. Mas eu tenho que ir lá de segunda a quinta, e sexta-feira eu não trabalho, que minha religião não deixa, tá? Eu sou subordinado literalmente a ele, tá? E tenho trabalho meu é pessoal, lógico, então tem subordinação e eventualidade. Neste caso, tá? Eu não posso ser ciente. No fundo, eu sou empregado. Por exemplo, é o caso do cara, para fugir da CLT, ele obriga o funcionário a abrir uma microempresa e passar a nota fiscal. Exatamente. Mas quem pode lutar pelo Simples é o cara que abriu a PJ. Sim. Cujos titulares só se guarda com o contratante. Quem está me contratando é ele. Mas nem sempre o empregado, às vezes já contratava algo que não demitia, tá? Pegava alguém de fora e, ao invés de contratar como seletista, contratava como PJ. Isso no mercado, durante alguns anos atrás, foi muito. Tivemos vários problemas. Falando que é o caso também das cooperativas. Como que fica o caso de cooperativa? Cooperativa, volta um. Tá? Mais um. Empresa excluída, constituída sob a forma de cooperativa. Perfeito? Pejotização, alguma dúvida? Agora ficou.
Vamos lá. Para se encerrar uma empresa do teste simples, hoje nós não precisamos de nenhuma certidão negativa. Vamos lá, baixamos a empresa. Só que quando se baixa a empresa, toda a responsabilidade daquela pessoa jurídica, que é uma responsabilidade, uma empresa, ela tem aprovação de contas de diretores, é toda certinha. Toda certinha. Tá? Então, essa empresa toda certinha vai e baixa vai lá na junta comercial e baixa, pede baixa, não requer certidão nenhuma, ela baixou. E por alguma carga d'água qualquer, aconteceu um problema relativo a esta pessoa jurídica. Tá? Ou com alguma dívida que apareceu, dívida fiscal, a empresa deixou de existir, quem paga é o sócio. Enquanto, se a empresa tivesse aberta, quem pagaria seria a pessoa jurídica e teria que ter uma despersonalização da pessoa jurídica para atingir o sócio. Que hoje, segundo a STJ, só se houver excesso de poderes, tem casos específicos. Então, conselho, não baixem empresa sem ter certeza que ela está 100% ok, para minimizar o risco de vocês. Então, só fazendo um adendo, antigamente, hoje em dia as baixas das empresas que não são do Simples, como é feito? Você dá entrada no extrato social na junta comercial e a junta faz a exigência da certidão do INSS, da Receita Federal e do Fundo de Garantia, sendo que a certidão do INSS e da Receita Federal hoje em dia já é unificada. Com essa brecha que o legislador colocou na lei do Simples, existe a facilidade para as microempresas e EPP, desde que tenham a denominação de microempresa ou EPP no nome empresarial, para quando fizerem o extrato social na junta, conseguirem o arquivamento sem nenhuma dessas certidões. E mais, na Receita Federal, quando vocês fazem a baixa e o cancelamento do CNPJ, existe também lá um tópico que você marca dizendo que a empresa é beneficiada pela Lei Complementar 123 e no momento dessa baixa não é obrigatório nem apresentar nenhum documento ao fisco. Então você só vai lá com o DBE de baixa, entrega para o fiscal automaticamente vai, baixa a empresa e acabou a empresa. Por isso a questão de que, se porventura no futuro aparecerem dívidas ou algumas coisas, recai sempre no sócio pessoa física. E é melhor cair na pessoa jurídica. Não, fiscal. Fiscal não. O sócio que tiver condição vai arcar com tudo. Percentualmente para dívidas fiscais não vale de nada. Mas se você pegar a pessoa jurídica, a dívida provavelmente morreria na pessoa jurídica, não chegaria à pessoa física. A distribuição de lucros, ele é isento. É isento do lucro real, do lucro presumido e para as empresas optantes no Simples. Só que o lucro para ser isento tem que ser efetivamente distribuído. E dois, tá? Tem que ter valores exatos. Tá? O que é isso? Muitas empresas ela tem uma receita de 100, tá? E distribui o que quer. Só que ela esquece que ela na realidade pode distribuir o que é lucro. O lucro é receita menos despesa. Vamos com a contabilidade. Se uma empresa não tem contabilidade efetiva, tem livro caso, contadores vão arrumar problema com o CRC, tá? É altamente condenado, independente de outros fatores que nós vamos entrar na frente. Então é obrigatório, entre aspas, porque a lei faculta o livro caso, tá? A lei complementar 123, alterada, faculta o livro caixa de ter escrituração. Nós temos que distribuir o lucro contábil. Não tem lucro, não tem que se distribuir. Tinha uma regrinha aqui lá, quanto que é de... como é que eles faziam? Eu recebo 100, eu paguei 15% de imposto, sobrou 85, eu distribuo. Só que esse cara tinha 3 empregados, aluguel, telefone, internet, não sabe de mais nada. Ele está usando dinheiro, está distribuindo dinheiro que ele não tem. Ele está caracterizando que ele tem caixa 2. Tem omissão de receita. Como é que ele vai distribuir o que ele não tem?
Vamos sempre pensar numa situação regular, uma situação em que eu comecei hoje. Não, eu tinha lucro acumulado, vai ter 300 hipóteses, mas vamos começar a pensar numa situação de zero. Uma situação de zero. Eu faturei 100, tive 15 de imposto, sobrou 85, eu distribuo 85, tem mais despesa, tem que ser registrada contabilmente. A escrituração contábil ela é muitíssimo importante, não só para isso. Uma briga de sócios. Vou começar pelo o meu amigo Carnevale gosta. Tá? Seguro. Aconteceu um sinistro na empresa. Não tem escrituração. Como é que vocês vão resolver? Tá? Briga de sócios. Eu tenho um sócio administrador, que é responsável pelo financeiro, tem um sócio técnico. Esses dois resolvem brigar. Não tem contabilidade. O sócio técnico vai alegar que sofreu, que houve desvio de finalidade, que foi roubado, que foi qualquer coisa. Como é que prova se não tem escrito? Mais o quê? Lembre. Ponto principal, o CRC também, Solução de família. Problema de família. Tá? Por favor, cuidado com as suas mulheres. Tá? Conselho, continuem casados. Mas, se tiver que brigar com ela, tiver que separar. Tá? Isso é um problema sério. Ela vai em cima de quê? Você casou, ela é dona de 50% a princípio daquilo, salvo casos específicos. Tá? E, neste caso, o que que dá? Tá? Vocês vão discutir o que se não tem contabilidade? Como é que vocês vão comprovar que não tem contabilidade? Perfeito? E eu acho que o ponto principal para os contadores presentes é que o CRC hoje em dia está tentando expurgar os profissionais que não fazem livro diário. Então há uma fiscalização rígida para as empresas do Simples também, de profissionais que não mantêm esse tipo de escrituração comercial, que eles estão autuando e fazendo sanções a esses profissionais. Então é uma coisa que todo mundo tem que começar a fazer também por obrigação do Conselho. Só uma questão ainda na parte ali do lucro. O lucro presumido, então, ele tem efeito para tributação, para distribuição... Não, você pode distribuir também, não tem tributação. Lucro é lucro, você já foi tributado na jurídica. Não, ele é uma forma simplificada de saber a tua base de cálculo para tributo. Né? Sim. Mas para efeito de distribuição de lucro de sócio, é um lucro real. É um lucro. O conceito de lucro real, quando você fala de lucro real, é lucro contábil. Não é lucro contábil. Você fala, quando você fala de lucro real, é um lucro real para fins de tributação. Você tem a adição do lucro real, exclusão do lucro real. Então é um lucro contábil. Tá? Você está entendendo o que você está falando? Eu estou falando. A letra é um percentual. Do que você recebe, você tem um lucro. Não, você pode estar distribuindo mais do que. Se você estiver distribuindo menos, não tem problema. Eu tenho que provar por A mais B o lucro contábil. Posso complementar? Pode. O amparo que você está se referindo, na verdade, é o balanço patrimonial com DRE, que é o que a lei exige. Então, levantando o balanço patrimonial, independente da tributação, levantou-se o balanço patrimonial, tem a DRE, aquilo é a comprovação do lucro, salvo se tiver algum erro. Agora, é importante também que o que acontece? Esse lucro ele é totalmente isento e não tributável, não se paga imposto algum sobre esse lucro. Só que, para fins da legislação do INSS, a gente tem que fazer uma separação para caracterizar o que é prolabore e o que é lucro, para não existir o lucro camuflado. Então, o que é muito comum as pessoas fazerem? Colocar uma distribuição de prolabore, que vai pagar os impostos todos em cima, para depois a distribuição de lucro realmente ser caracterizada como lucro, não ser nada camuflado e não incidir no imposto. Cai incidir 27,5% de IR, mais 20% de INSS, mais a retenção de 11%, aquela coisa toda. Uma das coisas que agora caiu, mas que existia no 1812, é que exigia que se não tivesse nada a título de prolabore, ele considerava tudo como, ele considerava toda a distribuição de lucro como prolabore. Isso estava no 1812, isso caiu alguns anos atrás, mas na prática a gente vê ainda alguns questionamentos nesse particular. As empresas de transporte, de regra geral, os passageiros, transmissora de distribuidor de energia elétrica, que exerce atividade de importação,
importação de combustível, produção e venda atacada de cigarros, arma de fogo, munição, é para me incentivar mesmo, bebidas, tá? Alcoólicas, cerveja sem álcool, não sei porque a coitadinha está aí, e realize cessão ou locação de mão de obra que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. Neste particular, tá? Realize cessão ou locação de mão de obra. É muito bom separar isso, porque as empresas de informática muitas vezes pegam um projeto específico e aloca uma mão de obra específica no cliente para desenvolver aquele projeto. Isso não é cessão de mão de obra. Tá? Cessão de mão de obra é o cara, eu quero um analista de TI à minha disposição, eu quero uma secretária, eu quero não sei o quê. Então, essa mão de obra estaria embaixo dele, subordinado diretamente ao teu contratante. Não aquele projeto específico. Vamos desenvolver um software, eu ponho o meu pessoal lá dentro, desenvolvendo software do cliente para aproveitar a peculiaridade dele. Tá? Então ele vai passar instruções do que é o projeto, vai ter uma subordinação operacional nessa situação, mas ele não está subordinado às ordens diretas. Perfeito? Pois não. Você vai fazer um serviço de cabeamento, de desenvolvimento de software, um cliente, um órgão público. Às vezes a gente detém na fonte INSS. Por caracterizar a mão de obra. Na realidade, aí, a seção de mão de obra, quando você fala da retenção, tem uma característica específica, que não é uma confusão miserável. Isso é totalmente dividido. Tá? Do meu ponto de vista, se eu mando fazer um cabeamento, do meu ponto de vista, se eu mando alguém fazer um cabeamento, o pessoal vai lá, cadeia, não tem revenção na conta. Não tem nada a ver com sessão de mão de obra, mas não é um entendimento meu, não é. Ele pode ser até o majoritário, mas tem, em especial os órgãos públicos e as empresas de grande porte, o que elas tentam fazer? Elas tentam se isentar. Então, o que ela vai? Retém passando problema para você. Normal. Tá? Ah, mas quem está certo ou quem está errado? Infelizmente, isso não tem como precisar. Do meu ponto de vista, está totalmente errado. Tá? Nós temos muito problema desse na aviação civil. Tá? O que a aviação civil faz? Leva um aviãozinho para cima, aviãozinho para baixo, aviãozinho para cima. Todo o restante é terceirizado. E não é cessão de mão de obra. O cara não tem nenhuma subordinação com o contratante. Mas muitas companhias aéreas, aí você divide. Metade das companhias aéreas retém, metade das companhias não retém. E aí? Porque transferem o problema. Por quê? Porque se eles tiverem problema, eles vão ter que se defender. Então é melhor eles reterem, para eles não terem problema, e transferem o problema para vocês. Vocês que peçam restituição. E que é essa? No caso, um software de gestão. O cliente me compra a sessão, a licença desse software. Isso. Só que ele lá dentro, ele não tem funcionário para fazer o suporte dessa sessão que ele comprou. Eu forneço os meus técnicos para dar suporte. E a sessão. Vamos lá. O teu técnico é uma sessão. O suporte é suporte telefônico, é suporte interno, é suporte permanente, é suporte não permanente. E esse teu suporte, eles estão subordinados a quem? Indiretamente a eles. Na realidade, você põe mão de obra à disposição deles. Exatamente. Alguém no meio do momento, ele vai seguir a regra do cliente. Isso. Primeiro, você vai fazer uma sessão de mão de obra. Mas, por outro lado, em tua defesa, você teria que não é a mão de obra é sua, você não está fazendo nada, você está ali para dar suporte sobre suas obras. Mas do jeito que você falou, na prática, é sessão de mão de obra. É um suporte a um produto dela. Sim, mas ela coloca a mão de obra à disposição dele. Eu tomei cuidado, ela foi respondendo e foi colocando a coisa do jeito que era na prática. Então, na prática, fica caracterizado nele que a mão de obra é dela.
A mão de obra é colocada à disposição, é uma seção de mão de obra. Se você desse esse atendimento telefônico, desse esse atendimento quando necessário fosse, ou tivesse até uma pessoa lá dentro sua, mas não ligada a ninguém, daria até para discutir. Mesmo assim, discutir, sem precisar nada. Perfeito? E realiza atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviço tributado pelo INSS. Quando a gente fala de atividade tributada pelo INSS, locação de imóvel, a locação de imóvel propriamente dito, tá? Ela é uma obrigação de idade, então ela não é fato gerador do INSS. A empresa que tenha qualquer tipo de irregularidade fiscal, e sociedade com atividade mista. Se tiver uma atividade vedada, não se enquadra no Simples. Tá? Você nunca vai conseguir se enquadrar no Simples se você tiver uma atividade vedada. Eu tenho duas atividades, essa atividade aqui não funciona. Baixem a atividade e se enquadrem no Simples. Não é. Eu tenho reparado também, vale a pena, que muitos cartões do CNPJ estão vindo com atividade totalmente trocada. Tá? Eu não sei porquê. Eu ia falar sobre isso. Me ajuda aí, porque eu estou doido para perguntar isso para alguém, eu sempre esqueço. É porque alguns colegas, para enquadrar as empresas no Simples, eles colocam atividades que são permissivas, mas no contrato ele tem uma atividade vedada. Então é muito comum o cara botar outros serviços não especificados anteriormente. Pode ir para o Simples? Pode, porque pelo KNAI vai se enquadrar. No entanto, numa fiscalização, detectando-se que a atividade não é aquela impeditiva, a empresa é excluída com data retroativa. Tem uma atividade que é atividade prática, que é a venda por faturamento direto. O distribuidor ele fatura, ele entrega ao cliente e eu tiro uma nota de uma comissão, ou seja, um agenciamento. O agenciamento não era. A partir de 2015 agora pode. Representação comercial. Apesar de ser no anexo 6, que é totalmente desfavorável. Mas você paga por anexo, tá? Você segrega o seu faturamento por anexo. Tá tudo. Poderia pagar tudo pelo 6, tá pior. Mas bom. Que possua débito com o INSS ou com a Fazenda Pública, possui débito não tem. Já foram divulgadas essas tabelas dos anexos, das atividades e dos... Já, vamos chegar lá. Hoje, tá? Se não tiver uma vedação expressa, toda e qualquer atividade é optante do Simples. Optante do Simples que cai no anexo 6. Alguns brigaram, foram para o 4, mas está uma briga boa, hein? Tá? Indo para o anexo 6 é um anexo bem perverso, bem duro. Tá? Então, não tem atividades, porque antigamente só podia se enquadrar essa atividade. Eles inverteram. Quem não tiver listado pode se enquadrar. Foi a forma mais inteligente, acho que até que existiu. David, posso acrescentar informação? À vontade. Essa observação aí tem dois casos. Quando o objeto da atividade não for no objeto de vedação, eu acho que permanece aquela regra antiga, que tem 3. Quando for ligada à atividade intelectual, vai para o 6. Na verdade não, está explícito. Se você pegar ali e complementar agora já com a nova redação a 123, você vai ver que ele está explicitando por anexo o que pode e o que não pode. Existe sim essa questão intelectual, mas eles tentaram colocar o máximo possível de atividade, tanto que quando a gente chegar no anexo 6, você vai ver que tem representante comercial, fisioterapeuta que estava, eles conseguiram ganhar e foram para o anexo 3, mas ele está classificando as atividades todas. Não, mas por exemplo, foi até o que foi passado pelo Silas Santiago lá na Liceu. Você tem a atividade de lavanderia. Ela não está em nenhuma hipótese de vedação. E não é considerado um serviço intelectual. Então, automaticamente, você vai ter 3. É isso que eu estou querendo dizer. Que não é quem não tiver objeto de vedação vai para o 6. Não, ele foi bem claro. O que for ligado à atividade intelectual vai para o 6. E foi até uma coisa que os contadores ficaram até contentes. Por quê? Porque muito contador não prestava outros serviços que não de contabilidade para um serviço simples. E agora o que acontece? Você prestou um serviço de auditoria. Consultoria, tu vai para o 6. Serviço efetivo de contabilidade, você permanece no seu anexo. Sim, você paga por então abriu aí um leque de opções, entendeu?
para todo o segmento da atividade. Então, só para eu sintetizar aqui, então, quer dizer, se eu tenho no meu contrato social instalação, manutenção, reparação, serviço de consultoria. Quando eu fizer instalação, eu estou no anexo 3. Quando você fizer, você separa o faturamento por receita, Isso. por grupo de receita e encaixa nos anexos que forem aplicados. Por acaso, instalação, eu fiz uma consulta recente em anexo 3. Eu fiz uma consulta formal e anexo 3. Não está em objeto de vedação, ainda é considerado serviço telecom. Por acaso, eu fiz essa consulta tem 15 dias, então por isso que está quente aí na cabeça. E aí tinha, antigamente tinha aquela situação, você fazia desenvolvimento de software. Você colocava lá processamento de dados porque poderia estar no sistema. Consultoria também. Consultoria você colocava como processamento de dados. O processamento de dados A famosa digitação, né? Se alguém A famosa explicar o que é digitação. processamento de dados atualmente, é que nem o cara falar para mim aqui, eu estou dotando na verdade, eu falei digitação, para ele não para. Não, é porque lá no KNAI tem lá uma opção, serviço de processamento de dados. Então tudo a gente coloca ali, consultoria, assessoria, para poder ficar enquadrado no banco. Você bota lá, processamento de dados. Aí vocês estão indo para a regra geral quando você tem a regra específica. Não é certo. Tá? O geral é o geral. O processamento de dados é tudo que não está específico. Mas é a opção Tudo que não tem especificidade. Tudo que não está listado. Pronto. Mas, por exemplo, você deu um exemplo aí de consultoria. Consultoria está listada e especificada no anexo 6. Mas não estava. Sim, a consultoria seria uma atividade intelectual que antigamente era impeditiva ao Simples Nacional, só pode agora a partir de 2015. Então, quer dizer, já há um jeitinho aí para poder entrar no O que Simples. separa isso é o código de serviço que você Sim, coloca lá. perfeito. Então, quer dizer, eu não posso botar uma instalação e uma consultoria na mesma nota. Vou ter que gerar duas, Isso. uma com cada código. Na verdade, você até poderia, mas é o que acontece? Na emissão da nota não existe nada que te obrigue que você segregue na emissão da nota as atividades. Só que depois, para você poder fazer o cálculo e separar direitinho, fica uma coisa E difícil. na realidade, depois, se tiver que prestar conta, fica muito mais complicado. Você teria que ter uma planilha paralela. Então é melhor você segregar notas. Na prática é colocar lá serviço prestado. Eu acho. Mas o problema é quando o cliente é grande, exige, no caso do distribuidor, ele exige, seja lá o Como é que fica, na prática, como é que fica o pagamento da guia? Desculpa, não prestei atenção. Na prática, quando você tem duas atividades distintas, Não, na verdade, a guia é única, só que dentro do extrato ele é dividido, ele é segregado. O próprio sistema já trata isso. O sistema calcula tudo. Na verdade, a gente não tem como errar hoje em dia. Às vezes o cliente liga, você errou o percentual. É impossível, porque você coloca lá a receita que você quer bonitinha, automaticamente sai a guia. Ok. A empresa fez a adesão daquele que eu fiz, Copa, da Lei 12.996, e um deles, embora já está pagando já a quinta parcela, um deles ainda não está consolidado, então fica como pendente. Isso impede? o que está acontecendo nesses casos, eu te digo aí na prática, é que estão indo na Receita Federal e na Receita eles estão liberados. Por quê? Porque eles não aprovaram, tá? E por culpa deles, eles não liberaram. Mas no extrato do ICAC, todos os parcelamentos pendentes, eles estão inscritos lá em cima no observação. Em parcelamento, está liberando as certidões negativas. Se a certidão positiva... Mas não estão online, não está, tá liberando a Receita em alguns casos. Eu emiti alguns. Mas em alguns casos não está, eu tenho problemas... Mas aí é só você se dirigir à Receita e lá no... É só uma coisa, eu falo que não está, mas eu não sou eu que faço não, tá? É algum contador que tem problema que não está conseguindo. Então, pelo amor de Deus, né? Não estou eu aqui batendo, não. Então, mesmo aparecendo em consolidação na linha aberta... Em consolidação, teoricamente, tem uma posição que é negativa, tá? Mas, em alguns casos, o que eu estou tendo de resposta é que a Receita não está liberando. Então, você tem que ir na Receita e a Receita libera. Oi? Às vezes nem lá. Por quê? Porque eles não têm um setor específico. No sistema Eles aqui. não têm um sistema. A gente tem dois de- sistemas. Se não tiver, não liberar, não libera. Não, mas eu tive um problema na Receita desse aí, porque não liberou. Eu tive um problema desse, mas há muito Tem tempo dois atrás. sistemas, e a Receita tem lá uma coisa de maluco lá que nem todo mundo consegue acessar. Mas os fiscais de plantão, quando você vai na... Eu não sei agora, porque eu teria falado com o meu despachante, mas o meu despachante liberou certidão que não estava saindo pela internet na Receita Federal. A minha empresa de Rio Bonito, ela não liberou. No Rio Bonito não sai nada. Sai sim, você aparece lá no... Não, mas eu digo que Rio Bonito, tudo que você vai resolver lá no plantão fiscal de lá, eu não sei porque a dificuldade que tem lá que é diferente daqui do Rio. Fui com a guia paga, mas no sistema não está A gente tem que
segurança. Pô, eu ia pagar 10 anos para tirar esse. Não, o mandado de segurança com a guia paga você consegue. O problema aqui você acaba tendo um gasto, tá? Um gasto que vale a pena, um gasto desnecessário. Né? Desnecessário entre aspas, como o advogado já me viu, tá? Botelho, deixa eu só acrescentar informação. A área de TI, é bom as pessoas terem bastante cuidado na hora de fazer esse estudo do Simples, porque é uma linha muito tênue de você conceituar o que é intelectual ou não. Porque, inclusive, até aí na legislação do ISS, que às vezes os conceitos não coincidem. Às vezes não é intelectual para um e é para outro. Então, o cliente nosso, que é de TI, chegou e falou, eu quero estar no Simples e não quero estar no anexo 6. Aí a gente teve que mostrar para ele que não tinha como ele não ser do anexo 6. O problema é que o cliente, antigamente o cliente falava quanto queria pagar, os contadores tinham que se virar e fazer de trás para frente. Isso acabou. Isso acabou. Isso não existe mais em lugar nenhum. Não existe a possibilidade. Eu não quero pagar tal imposto, eu quero ir para o anexo. Então procure outro contador. Exatamente. Literalmente. E o TI não tem, porque se o contador responde junto. Não só o contador louco que vai aceitar uma situação dessa. Tá? Responde para todos os níveis. Mas assim, a parte de TI isso é uma coisa até que eu vim aqui com essa intenção, até de ratificar o entendimento. Porque assim, tem uma grande parte dos serviços que estão no anexo 5. Tá. Quando chegar na tabela, aí a gente discute aqui especificamente o que é cada coisa. Ok. Tá? Só, eu estava até comentando também o caso de como diferenciar também, né, no caso de uma empresa de TI, o que é software customizável e o que é software não customizável. Isso é uma coisa meio complicada. Não, eu vou te responder de forma clara, eu tenho total convicção do que eu estou respondendo. Gustavo, explica. Vai, ajuda aí. 100% de convicção do que eu estou falando, vai. Você quando tiver. Só para apresentação, o Gustavo é diretor de TI, é empresário do segmento, tem 50 anos. Bem, ele nasceu na TI, tá? O software customizado, para ficar muito claro, ele tem que ter um contrato específico daquele software, que uma empresa vai montar um software para outra ponta. E quando terminar aquilo, o software de propriedade daquela empresa. Se esse contrato tiver todas as cláusulas de forma muito clara, é um software customizado. É um software que foi feito sob encomenda para cliente. Quando você começa a sair desse nicho específico e começa a passar para os outros, em que você fez o software para a Petrobras, mas a Petrobras não quis ficar com ele, deixou você também com propriedade dele, em que você modificou ele para trabalhar com a empresa A, B e C, e você bota no mercado, mas só o que você tem no mercado, o 90% está pronto, você vai customizar os outros 10%, aí vira celeuma. Vira celeuma e o fisco vai dizer o que ele entende e você vai fazer o que ele manda. Porque o software você está sempre melhorando. Tá? Isso é upgrade do seu software. Exatamente. Quando você faz um software para uma empresa e ela pede para você, através de um aditivo ao contrato, através de um novo contrato, que você upgradeie aquele software, melhore aquele software, é um contrato de prestação de serviço exclusivo em que você está fazendo uma modificação numa coisa que é dela. Você está fazendo um serviço de alteração do software e que você pode agregar no esquema de desenvolvimento de software. Você pode, dependendo do entendimento, aquilo passa a ser uma prestação de serviço de alguma coisa ou uma construção de um software, que é a melhoria daquele software. Então são coisas específicas. É que a gente tenta encaixar tudo em processamento de dados, aí a coisa roda. E eu aconselho o seguinte, melhor do que encaixar em processamento de dados, é a gente encaixar em serviço jurídico. Qual é o percentual do serviço jurídico? Não, o serviço jurídico é absurdo. Contabilidade é melhor. Não, então você tem. Qual é o simples do advogado? Não, é muito caro. Serviço de advocacia. Tem que pagar CPP por fora. 4%. Contador é 3%. Contador é bom. Contador é bom? Contador é bom. Não sabia. Então, Mas tem que pagar CPP, não. então a gente tem que optar ou por conta serviços contábeis ou serviços jurídicos. Que um paga 3%, outro paga 4%. Não, não paga 3%. Não, você chega lá. Advogado tinha que ser anexo 1. Eu entendo que o advogado está no anexo 0. Criaram um anexo específico para a advocacia. Aqui da Total que se paga Que a bom. soma, né, de
ISS e assim por diante. Pelo que eu estou entendendo, no Super Simples, o ISS é fixo desde do anexo que você está e da sua faixa de faturamento. Ou seja, essa história de vou abrir a empresa lá no município tal, que é um ISS mais barato, de 2,5, isso não faz Isso é sempre não. Você Mas sempre você gasta. Isso aí os paraísos fiscais para a empresa simples não se aplicam. Paraísos municipais, né? Paraíso fiscal municipal. O valor devido é constante dos anexos 1 a 6. O que foi dito bem no início, por efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores, ou seja, para fim de cálculo, 12 meses anterior, para fim de enquadramento, ano seguinte. Você falou, eu lembrei de uma coisa. Essa questão do município é a verdade clara, a questão de que hoje você estar em Rio Bonito ou estar no Rio de Janeiro, é tudo mesmo Rio, perante o Simples vai pagar a mesma coisa. Então as vantagens de Saquarema, Guapimirim, etc., isso acabou. Agora, um cuidado, né? Quando você pede a transferência do município A para o município B, por N razões, exemplo, você transfere para a empresa do paraíso fiscal para o Rio de Janeiro, cuidado que o Rio de Janeiro vai olhar para trás, tá? É só para o pessoal lembrar disso. Os caras vão pedir as notas do passado. No Rio de Janeiro, tem muito cuidado. No Rio de Janeiro, eu vi um caso, em São Paulo eu vi vários, tá? O município de São Paulo começou a fiscalizar empresas em paraísos municipais. Alphaville, Osasco, Barueri, ali perto, tem um outro ali, Santana do Parnaíba. Então, começou a fiscalizar. E o que os fiscais estavam fazendo? Estavam indo ao município vizinho, identificando que a empresa não existia. Que lá tinha uma sala com 10 alvará, ou uma sala às vezes com alvará onde ninguém tinha, com faturamento monstruoso, ou era um escritório de contador, ou era um escritório de qualquer outra coisa. Tudo bem, retroagem e fizeram denúncia ao Ministério Público. Então nós temos alguns clientes, um no Rio de Janeiro, caso emblemático, e alguns de São Paulo nesse nível. Uma outra dúvida, essa história da retenção do ISS. No Super Simples, os caras reteram, você tem que fazer CEPOM. Tem que ter CEPOM. Tem que fazer CEPOM. Tem que fazer? CEPOM, cadastro. Tem que fazer o cadastro. Tem que fazer o cadastro, não vai ter. Tá. E senão ele retém e você vai E o CEPOM, vai pagar. o que é o CEPOM? O CEPOM é o cadastro municipal. Ele existe em São Paulo, que eu tenho certeza, Rio de Janeiro, tá? Santa Catarina, Porto Alegre, quer dizer, os que eu vivo mais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Esse CEPOM, ele é um cadastro simples. Só que vocês têm que mandar a foto da porta, a foto da placa, a foto da sua avó. Tá? Se os 5.200 municípios quiserem, você terá que se cadastrar em cada um, se prestar serviço em cada um deles. Senão ele retém lá 5%, você não. E ainda tem que pagar dentro do Você tributa. Agora você tem que ter uma filial lá. Não tem retenção. Prestar serviço da você tem que ter uma filial lá. Aonde? Itaguaí. O que tem em Itaguaí? Se você quiser prestar serviço lá sendo município, você tem que ter uma filial lá. Não existe. Mas é a regra da cidade. Aí ele vai lá fiscalizar se não é para despachada, né? Aí ele te dá a caixa postal. Pelo amor de Deus. Essa regra do município do Rio de Janeiro, ela nasceu, de Itaguaí, nasceu em 89 para 90. Tá? E ela era uma regra extremamente séria. Tá? Empresa que se mudasse para Itaguaí, tivesse até 10 empregados, 90%, até não sei quantos empregados, 80%, até não sei quanto por cento, até não sei que tantos por cento. Ele gerava emprego para a região, incentivava a região para empresas se mudarem para lá efetivamente. Bananal. Tá? Não, tô falando, não vou falar não. Mas Itaguaí, porque eu conheço quem fez a lei, filho. Tá, não, mas o Bananal... Na época eu era secretário, eu ajudei a elaborar, eu que fiz, entre aspas, né? Eu ajudei a elaborar a lei, era extremamente séria. Os anos desvirtuam.
Mas quando ela nasceu, na origem, ela gerava tantos empregos, tinha tantos redução de imposto, gerava tantos empregos, tinha tanta redução de imposto. Ou seja, obrigava as empresas efetivamente que pudessem se transferir para o município e gerar emprego local. Talvez seja por isso. Os anos passam, né? 90, né? Acho que a grande maioria aqui não era nem nascido, A né? regra é você abre a filial lá, ou você continua prestando serviço para lá, mas você tem que reter os 5% da Itaguaí. Não existe. Tá por lá. Aí já estão pegando pesado. Ah, mas não foi esse Itaguaí que teve aquele problema com o prefeito? Foi explicado. Receita em cada administratividade, valor da em cada administratividade é proporcional. Comecei em março, tá? Divide por 12, multiplica por 9. Tá? E assim sucessivamente. É só pegar 300 mil e botar por mês. Sendo que no início de atividade existe uma regra de exclusão. Se você passa até 20% da proporcionalidade, você não é excluído, só no ano subsequente. E se você passa mais do que 20% no início, retroage a data da abertura e é excluído desde o início. Uma coisa que é muito importante dentro dessa regra de exclusão é o seguinte, no caso concreto também, quando você altera o teu CNPJ, você é excluído de forma automática. Então eu entrei no meu CNPJ, fiz uma alteração para uma atividade vedada e literalmente você é excluído de forma imediata. Você se auto-excluiu. E onde foi o caso concreto disso? Tá? Um cliente nosso tinha o seu certificado digital guardadinho na gaveta, muito arrumadinho, para não deixar nada dentro do envelope bonitinho, transparente, com a senha na porta, escrita no envelope. Tá? Um funcionário qualquer, tá? Não se sabe quem, ou insatisfeito por inexperiência ou para emitir nota, entrou no certificado e fez uma atividade excluída. O contador foi marido enganado. Foi saber disso quando foi emitir a guia no início do segmento. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, muito cuidado com isso. Quem emite nota fiscal, existe um certificado específico para isso. O A1 e o C1, é isso? A3. A1 e A3? O A1 é Nacional da Fiscal Eletrônica. Então existe certificado específico, mas muita gente pega o seu certificado, aquele que faz tudo, e deixa para tirar a nota fiscal. Cuidado com isso. Segregação por atividade, toda atividade ela é segregada e é pago por atividade. Então, se você emite no ato de emissão, se você botou um código ali... Não, emissão da nota não. Quando você altera o CNPJ. Pegou o certificado digital, por maldade ou não, ninguém sabe quem foi lá alterou o CNPJ da empresa para uma atividade vedada. Até descobrir quem foi, quem deixou de ser, o que aconteceu. E o cliente ainda queria um processo para tentar desfazer isso. Mas alguém emite uma nota usando um código que pertence à atividade... Aí tem retificação de nota. Como é que funciona a retificação de nota? Você pode fazer uma substituição de nota num prazo, mas também tem um porém aí, isso aí para pegar isso aí só uma fiscalização municipal que detecte, não for na Receita Federal que está usando, é complicado. Mesmo assim você acaba tendo defesa. Eletrônico, código. Não, mas por incrível que pareça ainda não tem essa interligação total de mudar lá e como... Isso tem defesa. Você imagina o teu CNPJ, vai depender de quê? Um certificado digital. Qual o processo? Eu vou alegar o quê? O cliente não gostou, então eu falei isso para ele. Mas tem que deixar o cartão do banco também. Com o cartão do banco, você tem uma chance de dizer que alguém pegou o seu cartão, você não viu, foi lá e fez alguma coisa. Ele descobriu sua senha, foi lá e fez alguma coisa. Com o certificado digital, você pode alegar o que você quiser. O certificado digital é o seu retrato, foi você que fez. Então, isso juridicamente já está pacificado. E é através dele que o fisco está se assegurando de que o que for feito através dele vai ser cumprido. Não adianta você
ajoelhar, rezar, fazer o que você quiser. Certificado digital manda, é o que você fez. E quando, quando você lida com um banco, tá? Vamos falar de uma pessoa física, tá? Uma pessoa jurídica, mas vamos desfocar para não complicar. Uma pessoa física, nós estamos falando de uma relação de consumo. Não foi brigar pela relação de consumo, o banco deveria ter mais segurança? Não, você acaba conseguindo, talvez. Mas não tem relação de consumo entre você e o fisco. Você é um consumível, tá? Na relação fisco e fisco-contribuinte, você é o consumível, né? Todo o imposto sujeito a ser multa do imposto de renda, mas não exime as penalidades, outras penalidades que não de obrigação acessória. Tem obrigação acessória por algum problema do ISS. Deixou de cumprir, você vai ter penalidade do ISS específico. Então não vai tudo para o imposto de renda. Para a legislação federal. As micro e pequenas empresas deverão manter no mínimo livro caixa, já falamos, tá? Isso aqui é o que está escrito na lei, deverão manter no mínimo, tá? Livro caixa, tá? O que não é aconselhável. Exigência da declaração única relativa a terceiros, isso continua sendo obrigatório, tá? Retenção na fonte, essas coisas. Exclusão do simples, se não tiver no mínimo a escrituração de livro caixa, também já batemos bastante aqui, que não, o ideal é a escrituração contábil. A opção, nós já falamos, ela se dá por opção, quando houver qualquer situação de vedação previstas, ou seja, você vai lá e opta, foi o caso do nosso CNPJ, que o cara tinha senha, alterar CNPJ gera exclusão, atividade vedada. Certificado digital vale como assinatura, dito pelo custódio, com todas as letras, é inquestionável, não tem que se discutir. Somente, se alterar o CNPJ para uma nova atividade e usa no anexo 6. Não tem problema, você não vai ser excluído. Ou simplesmente só muda de anexo. Só muda de anexo. Você muda de anexo naquela atividade. Você paga mais uma atividade. Você incluiu mais um objeto no teu contrato. Então, o objeto A paga pelo anexo tal, a atividade B paga pelo anexo tal. Tá? Já falamos, é opção, o simples, então poderá optar qualquer outra forma de tributação, lucro real, trimestral, anual ou presumido. Quem é competente para fiscalizar? Todos os três poderes. Agora, isto é outro problema. Por quê? Você pode receber uma fiscalização do ISS e fazer exigências que nunca antes eram feitas. Relativa ao teu faturamento de outro município, relativa ao teu diário, relativa a não sei o quê. Por quê? Porque os poderes se equipararam para fim de fiscalização. Perfeito? Inclusive obrigações acessórias, tá? Ele pode exigir das obrigações acessórias, para tentar fazer cruzamentos em paralelos. A multa e juros aplicáveis são as do imposto de renda, já falamos. A multa específica continua válida. E os estados e municípios podem informar a Receita Federal e segregar as empresas e excluir as empresas do Simples. Também foi dito no iniciozinho. Os processos do contencioso administrativo, tá? Na realidade, ele é centralizado na Receita Federal, autua simples, por qualquer razão, quem tem que julgar é a Receita Federal, independente da autuação, mas pode ter convênio entre eles. As consultas são solucionadas perante também a Receita Federal, porque é o comitê gestor, vai ter a solução. Processo judicial, Fazenda Nacional, o Estado, as varas de fazenda públicas do Estado ou do município. As ME e as EPP são dispensadas da fixação do quadro de trabalho e suas dependências, anotação de férias,
de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos e serviços nacionais de aprendizagem do livro de trabalho, comunicar ao Ministério do Trabalho a concessão de férias coletivas. Resumindo, todas as dispensas aqui não façam. Porque gera pouco trabalho e a relação de trabalho é muito complicada. Então não deixem, não levem esta norma a ferro e fogo. A única que eu tinha esperança era de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas. Essa eu tinha dúvida. Na palestra passada, que ocorreu aqui em outubro, eu perguntei à nossa doutora Luísa, ela falou, não, façam do mesmo jeito. Então, esqueçam, cumpram todas as obrigações trabalhistas direitinho, e na relação do trabalho não se leva em consideração isso. Não são dispensadas, no meu caso. As MS são obrigadas da realização de reuniões de assembleia, os quais são substituídas por delegação representativa, tá? Em caso só se um contrato social prevê o contrário. Então, o que nós também já falamos, não deixem de aprovar as contas dos administradores, não deixem de ter tudo muito controlado, porque a responsabilidade vai cair em cima do administrador. 2 sócios brigaram, não tem conta aprovada. Um sócio, um é diretor financeiro, outro diretor técnico, não teve as contas aprovadas. Daqui a 5 anos eles vão brigar. Tá? Como é que fica essa situação? Tem que ter, façam todas as contas, aprovem todas as contas anualmente, tenham um balanço, tenham tudo organizado. Tá? É a melhor forma de se evitar problemas. As ML, as EPP, acrescerão a sua firma ou denominação de expressões microempresa ou EPP, ou suas respectivas, sendo facultativa a inclusão no objeto sociedade. Ou seja, não precisa ter no objeto, tem que ter na razão. Quando fala... Quando ele ultrapassar esse teto de 30 mil por mês, quando ele ultrapassar esse limite de 360, a empresa vai crescendo, vai aumentando seu faturamento, ela automaticamente ela vai EPP. Vai ter que alterar. Tá? A diferença aqui, firma ou denominação, é muito simples. Tá? Quando tratamos de firma, estamos tratando de sociedade de responsabilidade ilimitada. Tá? O que é responsabilidade ilimitada? Botelho, advogados. Tá? Carnevale, contadores associados. Tá? Leandro, contadores. Tem uma outra discussão a nível de SS, mas não vamos entrar no mérito. Tá? Então, firma é isso, a responsabilidade é ilimitada e o nome está vinculado aos seus titulares, e a denominação social é qualquer um nome de uma empresa qualquer, a razão social. Então, se a empresa não tiver a razão social, como ML, EPP, não faz. Sim. Como é que na prática é isso? Na prática você pode fazer opção, não tem nenhuma vedação quanto a isso, mas você tem a obrigatoriedade de colocar porque a lei exige. Conceito de firma, sociedade de responsabilidade limitada, sociedade simples pura, isso aí está mais para fim de conceito de um problema que a gente está tendo no INSS, contadores. Tá? As tabelas. Tá? Tabelinha bonita essa. Tá? Tabela 1, empresa do comércio. Começa com 4, termina com 11. A melhor tabela do mundo. Tá? A tabela que deveria ser aplicada aos contadores, incluindo aqui, poderia ter ICMS / ISS, resolveria todos os nossos problemas. 4. Mais um. Indústrias. Vai de 4 a 12,11. Tá? Incluindo ICMS e IPI. Aí, vamos lá. Atividade permitida no anexo 3. Creche. Correios franqueado. Anexo 3 é indústria e mais essas Não, atividades. ali era o anexo 2. Falta. O anexo 2 é indústria. Um é comércio, 2 é Anexo 2, indústria. Anexo 3,
as atividades que envolvem, incluem os escritórios contábeis, tá? As atividades estão aí, acho que podemos pular, vai mais uma. Aí está o anexo 3, que vai de 6 a 17. Incluída o INSS e a CPP. No anterior falava sobre instalação. Aí essa é de serviço. Serviço de instalação fica como? Bom, Fica no anexo 3. Ali, ó, instalação, reparo e manutenção em geral. Pode ser reparo de computador, instalação de rede. Isso eu tenho uma dúvida. Isso é serviço. mas veja bem, é diferente de prestar um serviço e vender uma mercadoria. O que predomina? Às vezes, você prestar um serviço, você tem que incluir uma pequena parte de material. Tem outros casos que você vende a mercadoria e presta serviço. É diferente. Então, quando você tem atividade de venda, você vai para o anexo 1. Você tem atividade de instalação, você vai para o anexo 2. Você vai ter um outro problema. Anexo 3. 3. Foi o 3. Vai para o anexo 3. Acho que é outra prestação de serviço. Eu estou fazendo serviço de instalação. Eu tinha uma nota de serviço de uma instalação de rede, por exemplo. Instalação de rede, para mim é instalação. Independente de ser prestação de serviço. É uma prestação de serviço? Não, estou falando que a prestação de serviço está mudando. Não, olha só. 1 é comércio, 2 é indústria, e a partir do 3 é tudo serviço. Então, 3, 4, 5, 6, não tinha entendido a dúvida, desculpa. Serviço. Perdão, agora entendi. Você pode ver o computador na U, instalar ele na 3. Ok. Certo. Mas eu tenho uma dúvida com relação a essa instalação aí. Essa instalação, manutenção, por exemplo, de software, é anexo 3, porque isso é uma questão que eu tenho dúvida. Ou ali é só manutenção de Vai no anexo 4. Vai no anexo 4. Não, anexo 5, desculpa. Não, volta. A elaboração de programas de computador, inclusive jogos. Elaboração de programas de computador, licenciamento e sessão de programa. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Tá? Aí vem o cara que é a segunda empresa e divide o faturamento dele para ficar lá no 1.600 para 13. Como é que fica isso? Se não for caracterizado na simulação, planejar não é produtivo. É produtivo, não é legal. Se você não pode, simular, não pode criar situações que são dúvidas. Eu costumo falar que o planejamento tem 3 áreas. Tá? O planejamento branquinho, tá? Bonito, o planejamento na área cinza e o planejamento na área preta. A área preta é sonegação rígida. Na área cinza é duro, tá? Quanto mais cinza, mais escuro, pior. E o branco é o planejamento. Se você quer organizar o seu negócio de uma forma a operacionalizar melhor e pagar menos, poxa, vamos segregar minha atividade de instalação, de venda de mercadoria ou instalação não sei de quê. Pode ser pela tabela, né? Tem Sim. uma empresa que ela tabela 3, você pode fazer isso. Desde que você tenha toda uma justificativa para isso. Você não pode pegar, eu vou estourar o faturamento, estava com outra empresa no nome do meu boy. Não tem como ficar. Esquece. Você caiu da pressa, eu não vi. Então, planejar não é proibido. Nunca foi. Atividade 4, infelizmente, que é o serviço advocatícios. Por que infelizmente? Porque vocês veem o seguinte, começa em 4 em vai 16, e aqui eu tenho a CPP, que não está inclusa. Então, não está dentro da CPP, não é notário. E os escritórios jurídicos, eles são sociedades profissionais. É por profissional habilitado. Não está podendo tirar o ISS, não? E alguma coisa que eu vejo. Veja bem, saiu agora, já é uma vitória para todos os pequenos escritórios jurídicos. Mas escritórios de algum porte já não é mais. Deixa de ser. Então é uma análise que tem que se fazer, acaba ficando muito caro. Para escritório pequeno que não tenha funcionário, eu fiz simulações lá, vale a pena. Sim, tem um funcionário. Tá? Mas escritórios
maior que esquece. Não dá nem para. O advogado que trabalhava sozinho lá, só tinha uma dependente, ele trabalhava com ele era profissional liberal, ele pagava milhão. Ele é um autônomo. Para isso não é a pena, então. Sim, para isso vai. Isso vai. Ainda vai demorar o pessoal, demora um tempo até se adaptar, eles partirem com a pessoa jurídica, porque muitas empresas exigem nota fiscal, mas escritório, isso é coisa. Os escritórios de advocacia que não estão entrando no Simples, estão continuando no mundo profissional? Continua, tem uma solução de consulta recente, funcionando, tá? Que fala que os escritórios jurídicos independentes do escudo em seu contrato social são sociedades profissionais. Por quê? Os escritórios jurídicos são regidos pela Lei 8.906, no Estatuto. Então, o nosso órgão de aprovação é a OAB. Então, a OAB aprova, então o nosso contrato se enquadra em todas as características da sociedade profissional, diferentemente dos escritórios contábeis. Então, nenhuma gracinha pro meu lado, tá? Quando eu hoje lá bem pequeno, eu pego. Olha lá. Então, o advogado que ele optar por simples, ele deixa de pagar o erro profissional. Ele deixa de pagar o profissional, que é também. Esse aí vai ter que pagar. Aqui, na realidade, vai pagar na última faixa, 16 com DPVC e no ICS. Começa em 2. ICS é até 2. Então, ele faturou até 180 mil por ano. Vai pagar 4,5% do total, só que a ICS dele calculado até 2. O somatório disso aqui é isso. Você foi um profissional, vai excluir esse. É isso que eu vi. Acho que deixa eu te falar algo. Mas eu completar. O contador estava excluindo. O meu é também. O contador está excluindo. Advogado eu não vi isso não. Advogado não está excluindo não. Eu não vi, né? Até porque eu estou escutando o contrato e ele realizando isso já há muitos anos, desde que foi permitido. E eu não pago ICS no simples. Sim, mas você tem uma guia específica para uma atividade específica. Eu pago o profissional. Exatamente. Quando você, a lei porque minha alíquota é 4, não sei. A lei 5739, tá? Ela fala o seguinte: se você optar pelo simples, exceto os escritórios contábeis, o dispositivo legal, legal. Caso contrário, você não pode ser mais um profissional. Então, não sei como é que está ocorrendo, mas o que está escrito na lei, eu tenho 100% de convicção disso. Tá? Oi? Eu acho que eu vi alguma coisa que poderia sair. Se você olhar a lei, não dá. A lei 5739, quando ela trata dos escritórios contábeis, que não é a única exclusão, você vê que ela exclui só os escritórios contábeis, pelo dispositivo legal. Coisa que eu já vi que eu pago desde que eu fiz simples há 4 anos atrás, 4%, não 6%. Agora eu sou obrigado a pagar um profissional. Tudo bem, mas os escritórios contábeis têm um tratamento diferencial. E estão tendo problema agora, quando foram se beneficiar da lei 5739. Você nem imagina o problema que está falando. O problema que está dando. Tanto que está tendo uma ação judicial. Mas está tendo uma ação judicial. Estou entrando agora pelo SESCOM? Eu sou advogado. Eu sou associado. A gente está tocando por lá. A contribuição previdenciária, ela está de fora do anexo 3. Do anexo 4. E ela está dentro do anexo 3. Está dentro do anexo 3. Anexo 3, serviços 1. CPP, tem lá. CPP. E isso engloba os escritórios contábeis. Sim. Essa minha confusão. Mas no anexo 4, que engloba os escritórios jurídicos, não entra. Agora, você tem o âmago da coisa, por que uma está a contribuição previdenciária e o outro não está? Você tem ideia que isso aconteceu? Não. Pois é. O legislador estava com bronca, porque tinha tido um problema com o advogado, tinha pedido processo comigo. Ele resolveu uma empresa. Não é só serviço. Não, é construção. Pois é, porque na realidade é grande gerador de mão de obra.
Quando saiu a lei, a gente reclamou que a gente precisava mais de então, teve uma a gente preocupou agora com a gente conseguiu fazer uma acessibilidade. Isso lá atrás. Lá atrás. Mas a gente faz um serviço, uma contrapartida, né? Olha, é melhor. Não levantem problema com os contadores na 5739, não, porque tá, conversa para 3 dias. Tá? No anexo do CVP, no Código Nacional, nesse anexo, tá? Atividade permitida no anexo 5. Locação de imóveis, academia, elaboração de programas de computadores, licenciamento, planejamento, confecção e manutenção. Então, já também exaurimos esse assunto. Aqui nós temos 2 problemas. Tá. Quando nós tratamos do anexo 5, nós estamos falando da folha de salário dos 12 meses. Só que as empresas de informática elas estão incluídas na desoneração da folha. Acabou de dizer, não? Oi? Não? Continua. Então, o que nós temos que tomar cuidado quando vai fazer a conta de possíveis ou não? Eu tenho que calcular utilizando todas as fórmulas do Simples e não incluindo utilizando a desoneração da folha. Porque a grande grita das empresas de tecnologia, a época da desoneração da folha, qual era? Era o problema vinculado àquelas empresas que não tinham empregados, tinham empregado só, estavam sendo prejudicadas. Então, é hora de fazer conta. O bom do Simples é quando você tem empregado, você liga o Simples. Mas a desoneração da folha é extremamente. Aí você tem uma relação. Contempla isso hoje. A desoneração, quando você não tem empregado, você tem que pagar sobre o teu faturamento. Para a atividade de TI. Não, sim, então. Já nesse particular. Uma empresa com empregados, a vantagem é simples, que ele não paga o patronal do INSS. Sim. E você hoje já é contemplado na desoneração que você compensa a parte patronal por 2% do faturamento. Se você tem faturamento baixo, você está pagando uma alíquota baixa. Sim, no meu caso específico não. Compensa. Quando você tem uma empresa de TI, eu estou falando de TI, estou falando de nada. TI, estou falando de TI, estou falando de TI. Quando eu trato de TI, é o seguinte, se eu entrar no Simples, eu vou pagar para TI. Se eu não estou no Simples, eu vou pagar pelo pagamento de exoneração da folha, sobre o faturamento. E a CPP paga sobre o meu faturamento, exoneração. Tá? Então, essa conta tem que ser feita. E dependendo do caso, são totalmente divergentes. Não se paga, não. Quando eu acesso o Simples, eu não vou pagar a exoneração. Você não vai pagar a exoneração. Quando você está fora do Simples, então você tem que fazer as 2 contas para saber se é vantagem ou desvantagem. Só a conta. O Simples, na realidade, não passa. Simples presumido de qualquer atividade real, não passa. Conta. Desconta. Mas como é que eu vou saber o que vai acontecer? Você não sabe. Projeta com que você... deu errado. Deu. Entendi. Atividade anexo 5, não vem ao caso mais. Desoneração da folha, que acabamos de falar. A CPP de 20% é calculada, substituída por 2% do faturamento, que nós vamos falar. Tá? Deverá avaliar o ganho, que acabamos de falar também. Tá? Isso aqui são as funções de controle de 2013. Tá? Estão falando, contribuição substituída pelo Contribuição Nacional, né? Essa contribuição, porém, é devida às empresas que importam, é o que nós estávamos falando agora, só estou dando fundamento. Tá? E exatamente o que nós acabamos de falar, só que aqui está o faturamento legal, da base legal. Tá? Eu estou falando, era uma lógica e eu fui procurar um amparo legal para isso, perfeito? Roteiro, pelo que eu entendi ali, vai poder fazer a desoneração, né? Porque o CPP está fora.
decisórios na causa. Aí tem que calcular a relação R. Relação R é para poder fazer um enquadramento na tabela do Simples Nacional. Eu espero que ninguém pergunte nada. Os caras devem perguntar. Eu vou ter que passar para alguém. Então, é uma coisinha chata de fazer, né? Graças a Deus. Tá? Aí fica, quando você vai entrar na tabela, você tem que calcular a relação R para saber onde se paga. E ainda somar o ISS também. E ainda somar o ISS, tem que colocar. Agora, Botelho, qualquer reivindicação em relação ao centro não é pelo SESCOM, mas ela está na conta. Não, pode ser pelo centro. Pode ser pelo SESCOM. O SESCOM só não pode, não tem representatividade nacional. Então ele não pode fazer ação direta de inconstitucionalidade. Mas em qualquer ação declaratória tem capacidade. Não, veja bem, a base territorial dela. Porque seria tão bom se eles publicassem as tabelas, eles botam só as principais e você não consegue. Você tem que ficar montando por fora as outras seções. Na hora de calcular, eles abrem tudo. Mas nas tabelas só botam 5. Só que essas 5 tabelas se transformam em 50. Ou talvez a gente tenha 55. Porque você vai ter que ir segregando. Isso daí é que dá mais dinheiro para o O Simples, ele já mandei e-mail para falar com o disso. Eles tinham de divulgar esta tabela. Mas, você não pode. Não está lá. Faz uma. Veja bem, mudou a diretoria. Tá? O Simples, um dia, ele realmente, eu acredito que ele vai ser simples. De hoje ele é muito complicado. Eu acho que Para os contadores. Os contadores que sofrem. Depois que você definiu bem a atividade no anexo da linha ali, né? A tabela, a faixa, aí você não erra mais. Mas até você chegar a essa definição com segurança. E ter convicção de se errar, você tem que culpar a própria faixa. Pode ser mutável desde a vez. Você entra no limite empregado, no limite empregado. Tem que fazer conta todo mês. Não pode errar. Se você errar, prejuízo para mais ou menos. No anexo 5, a gente vai fazer uma previsão. A gente tem uma empresa que vem desenvolvendo da folha. Aí, no caso, se ela for possível, já tem que pagar o CPC mais o da remuneração? Não. Ela vai pagar pelo anexo. Então, aí eu não pagarei mais o DARF. Não. Você deixa de ter a desoneração. Você deixa de ter o percentual sobre faturamento e passa a ter o percentual sobre faturamento vinculado ao Simples. Pagaria, realmente, pagar o DARF, só pagaria o Simples. Exatamente. Você tem que fazer a conta para saber se vale ou não vale a pena. Perfeito? Aqui nós já falamos também, dito aí, Janaína, tá? Desculpa, meu Deus. Atividade de medicina atividade permitida no anexo 6 são as residuais. São as atividades residuais, medicina, laboratório, que era dúvida, da comissaria, despachantes, arquitetura, representação comerciais e demais atividades de intermediação de negócios. Ali eu tenho coisa, suporte e análises técnicas e tecnológicas. Esse daí também eu acho que abrangeu assim na galera aí do TI. Eu acho que assim, o grande lance é definir assim, que eu pelo menos lá no escritório, assim, é anexo 3, 5 e 6. O 3 são muito poucos aqueles que podem. Eu entendo que seria só o pessoal de manutenção, de equipamento, instalação. Nós estamos aqui na presença de um diretor do sindicato e estamos falando com o jurídico interno, tá? Também presente. Daqui eles tentam conduzir de uma forma a esclarecer isso.
Tá? É o máximo que... Porque qualquer coisa que eu responder, também não tenho convicção. Acho que ninguém tem, né? Nem eles. Não, eu participei logo nisso, ajuda eles, até me responderam, enfim, deu um norte, mas eu acho que... Eles responderam isso. Isso importaria em me mandar? Mas foram eles. Ah, foi daqui mesmo? Pronto, doutor, sobrou para você, uma vez que você jantar. Tá? Foi formulada uma consulta à Receita Federal. Explica aí, Janaína, por favor. Não, desculpa, não foi para a Receita, não. Eu fiz para aqui, não sei se tenha sido ela que me respondeu. Ah, tá, foi para cá. Não. Pedindo para a Receita, não. Mas para a Receita seria interessante, eu acho que teria. Com certeza elas devem ter colocado S.M.J. Salvo melhor juízo. Não, eu tenho, por exemplo, o que eu fiz, né? Eu copiei a resposta deles, aqui, vocês, copiei a resposta assim no fisco, da COAD. Copiou de todo mundo e cliente se vira. E tá divergente. Um diz que é anexo tal, outro diz que é meu. Cara, tá confuso o negócio. Então, assim, eu tô indo pelo entendimento que eu acho que é menos arriscado. Aí você tem que tomar uma posição que ou é mais conservadora ou menos conservadora. Exatamente. Você não tem caminho. Você não vai ter que, eu estou certo ou errado. Tem que passar o risco para o cliente. É o que eu estou fazendo, conversando com cada um, colocando minha posição, mostrando também que não está clara. Uma coisa importante na relação, eu sempre falo que os contadores têm que ter seus clientes, mandem para os clientes. Porque quando dá problema, as palavras o vento leva. E não é, às vezes não é maldade, é que muda, o tempo passa, é coisa de 5, 6 anos atrás. Não, com certeza. E alguns clientes querem assumir o risco até o momento que dá o problema. Quando deu o problema, não. Por exemplo, processamento de dados. Se alguém quiser me ajudar, eu fico assim, o que é processamento de dados? Para mim não é nada. Para mim, processamento de dados existia 300 anos atrás. É que nem digitação. Digitação existia. Empresas que tinham 300 pessoas, digitação. Tecnicamente, eu fui digitador. Você foi digitador? Quem for de. Tecnicamente, quem for de tecnologia pode tinha mais empresas que trabalhavam com órgãos públicos que tinha 200 digitadores. Sim, era o caso da minha. Lá era seguro-desemprego, por exemplo. Eu conheci uma, foi nosso cliente, era ali no Rio Comprido. Sim. Trabalhei em uma delas aqui. Então, tinha muitos digitadores. Mas era uma profissão, digitador. Mas tecnicamente, quem for tecnologia pode rebater, essa história agora de cloud, computing e tal, o cara pode de repente guardar como processamento de dados. Porque ele vai guardar seus servidores dentro do equipamento dele e publicar na web. Ele está processando. Mas aí na realidade você não teria uma locação de espaço, uma sessão? Não, host não. Uma coisa é o host, outra coisa é o cloud. Cloud ele executa. Você está comprando computação. Está comprando horas de máquina. Está comprando horas de espaço na máquina dele. Verdade. Mas ele está te cedendo o direito de você usar aquilo. Mas é processamento, mas é uma sessão de direito. Ele te cede o direito de você usar aquilo. Botelho, é uma discussão bem maluca. Botelho, eu tive um problema desse há algum tempo atrás. Uma fiscal do ISS resumiu o processamento de dados numa frase bem curtinha. Processamento de dados é tudo aquilo que gera papel. Gerou papel, é processamento. Então eu só imprimir. Gerou papel, tem relatório. Tem relatório. É o que você processa e que gera papel. Acabar com as armas no nosso país, entendeu? Isso resolveu o seu problema. Eu faço exatamente igual, que não tem quadrado, digitalização. Até pouco tempo não tinha nem KNAI para digitalização. Sempre usei processamento de dados e ao contrário, em vez de gerar papel, eu elimino os papéis. Não gera papel. Sabe porque não existia enquadramento. E é o mesmo de digitação. A pessoa usava a digitação, mas na verdade é digitalização. Processamento. Exatamente. Vamos lá. Atividade 6. Exaurimos. Aí, no caso, no anexo 6, representação comercial. Tá? No caso da empresa, é uma empresa de
porque a publicidade está representando vários veículos no interior. Ela se encaixa nisso? Nós representamos esses veículos no comércio. Você recebe comissão. Recebemos comissão. Termina, volta lá. É isso aí. E atividade de intermediação de negócios? Alternativas novas. Sim, você intermedia. Eu quero botar naquele veículo de publicidade. Você recebe e manda. Mando, e às vezes eu até fatura por ele. Você não é uma agência publicitária. Não. Então, na realidade, você é uma média intermediadora. Então, é o anexo 6. Anexo 6. O Tedito viu que está aí gerenciamento de projeto, consultoria, treinamento. É o 6. É o 6? Treinamento? Tudo que não tiver específico. Ali em cima, a segunda linha. Consultoria, consultoria, gestão, organização, controle. É isso aí? Isso aí. Não necessariamente. Processamento de dados é 6, então? Mas o que é processamento de dados? Esse é o domínio. Definição. Tinha que acabar com essa palavra. Antigamente existia muito coisa de processamento de dados. Hoje, por exemplo, se você tem um banco de dados, fazer uma correção, você está processando aquele dado, emitindo um telefone, está processando aquele dado. Hoje é processar dados. Antigamente tinha o digitador. O digitador entrava com os dados e o equipamento processava. Era isso. Sim. Eram duas coisas distintas. Hoje Hoje é tudo uma coisa. Todo mundo é processador. Mas, todo mundo faz processamento. Você imputa dados, faz o que você quer. Botei, só um detalhe também, talvez para colaborar. Quando se fala assim de processamento de dados, antigamente, né, existia muito, por exemplo, dentro de uma empresa existia um local adequado para você ter os equipamentos, e lá era chamado assim, centro de processamento de dados. Aqui tinha 2 andares da Verome. Nesse prédio, 2 andares inteiros eram da Verome, só com equipamento de informática. Então, isso é o processamento de dados. Mais um. Aqui tem, ó, prestando serviço decorrente de atividade intelectual, técnica, científica, esportiva, artística, cultural, se constitui uma profissão regulamentada ou não. Então, todo mundo de atividade intelectual, que também é outro conceito. Então, a consultoria está aí. Também tem Está separada as coisas. Pode ficar lá em cima. Auditoria, economia, consultoria. Consultoria lá em cima. Aí tem o anexo 6, ele é um anexo perpétuo. Tá? Ele já começa em 16,93. E tá? Não tem a CBP aqui, né? Tem. Tá incluso? Por isso que vale a pena. Quando a folha de pagamento representar 13% ou mais do faturamento, começa a valer a pena. Dependendo do preço. Aí o caso prático, acho que não vem ao caso, esse material vai estar disponível para vocês. Esse caso prático é um material da Receita Federal que é disponibilizado ajustado à realidade. Tá?